Meus futuros doutores, minhas futuras doutoras, quer dizer, futuros não, agora sim, doutores e doutoras, eu tenho certeza absoluta disso. Rafael Novaes com as nossas aulinhas do direito tributário. Olha o coração batendo mais forte. É direito tributário, é exame de ordem, é segunda fase da OAB. Olha, aqui juntos com a família do Espaço Jurídico, hoje eu venho para tecer comentários rápidos e breves sobre a nossa segunda fase do exame de ordem. Essa segunda fase é aplicada agora no dia 1º de junho de 2014. Gente, que maravilha, que felicidade tomou conta do coração de Rafael Novaes. Por quê? Por quê, Rafael? Porque a peça processual e as questões foram chocolates. É, meus queridos, o direito tributário foi um dos exames mais simples dos últimos anos. Por quê? Por que, Rafael Novaes? Simplesmente porque a peça processual tributária foi uma peça da nossa matéria de tributário e uma peça muito latente. A questão estava de maneira muito clara e direta, te conduzindo para qual peça processual deveria ser utilizada. No nosso caso, veio então uma exceção de pré-executividade. Que maravilha, uma peça muito comum da advocacia do advogado tributarista e que por nós foi vista, revista, massacrada em 2 dos 3 simulados aqui pela nossa família do Espaço Jurídico. É isso mesmo, gente. Passamos essa peça para que você realizasse em casa. O fundamento, responsabilidade dos sócios, foi chocolate por demais. Então vou passar aqui agora apenas para comentar essa peça com vocês e as questões e para te mostrar então aí nossa posição, nossa postura face a essa prova que eu tenho certeza vai alcançar os 100% de aprovação. Vamos lá na tela? Olha aí. Exame, 13º exame, segunda fase, tributário, Rafael Novaes. Bom, comentários primeiro sobre a peça prático profissional. Vamos relembrar o enunciado. Dizia assim: determinada pessoa jurídica declarou em formulário próprio estadual débito de ICMS. Apesar de ter apresentado a declaração, não efetuou o recolhimento do crédito tributário correspondente, o que motivou sua inscrição em dívida ativa. Em execução fiscal promovida pelo Estado da Federação na 9ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, o sócio administrador fulano de tal foi indicado como fiel depositário de um veículo da pessoa jurídica executada, que foi penhorado. A pessoa jurídica ofereceu embargos de execução, ao final julgados improcedentes. Então já existia a execução fiscal e essa execução fiscal contra a empresa foi então processada na 9ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital. E esse embargo à execução da empresa, a empresa ofereceu embargo, foi julgado improcedente. Continua o quesito. A Fazenda Estadual requeriu, então, a reavaliação do veículo para futuro leilão, sendo certificado pelo oficial de justiça que o veículo não mais está na posse do sócio e não é mais encontrado. Aí vem agora a nossa pergunta. A Fazenda do Estado requer e é deferida a inclusão do sócio fulano de tal no polo passivo, em razão do inadimplemento do tributo e ainda com base na lei do Estado que assim dispõe. Artigo X, são responsáveis, de forma solidária, com base no artigo 124 do CTN, pelo pagamento do imposto, o sócio administrador de empresa que descumpriu seus deveres legais de fiel depositário em processo de execução fiscal. O senhor fulano de tal foi citado e intimado a respeito de sua inclusão no polo passivo da execução fiscal, tendo transcorrido 6 meses dessa sua citação e intimação. Nas tentativas de penhora, não foram encontrados bens. Olha, ele foi intimado, citado, e só lhe procurou como advogado depois de 6 meses. E ainda mais, não foram encontrados bens para garantir a execução. Na qualidade de advogado de fulano de tal, redige a peça processual adequada para a defesa nos próprios autos da execução fiscal, defesa nos próprios autos da execução fiscal, considerando que o seu cliente não dispõe de nenhum bem para ofertar ao juízo. A peça deve abranger todos os fundamentos de direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão do cliente. Valor 5 pontos. Olha para mim, meus queridos, presta atenção. Nós falamos das 7 peças processuais da nossa advocacia tributária. Falamos da ação declaratória, falamos da ação anulatória. Nesses 2 casos também falávamos em mandado de segurança. Depois da execução, Rafael, embargo à execução e a exceção de pré-executividade, além da repetitória e da consignatória. Então, nossa peça era uma exceção de pré-executividade. Por quê? Gente, bisurada a questão, fácil demais. A gente estudou que para a oposição de embargos à execução, seria então necessário garantia do juízo. Mas o quesito disse que o sócio não tinha como garantir o juízo.
Ademais, para oposição de embargos, a gente também estudou que, além da garantia do juízo, o prazo seria de 30 dias. E na questão disse que já se passaram 6 meses. Então não cabia embargos pelo prazo, não cabia embargos pela ausência de garantia do juízo. Tornou-se fácil, então. Por que, Rafael, tornou-se fácil? Porque ele também falou que a defesa tinha que ser na própria execução, dentro dos autos da própria execução fiscal. Considerando tudo isso, a peça processual somente poderia ser a exceção de pré-executividade. Ficou feliz, não foi? Fácil demais. Lembrou das aulinhas de exceção? Ficou chocolate pra caramba. Gente, isso foi o nosso segundo simulado. A gente passou um simulado com essa fundamentação. E qual seria, então, Rafael, a fundamentação? Olha, lembra, o artigo 135, inciso 3 do CTN, diz que o mero ali inadimplemento, melhor, o 135, inciso 3, vai falar que a responsabilidade só vai ser do sócio-gerente se ele agir, então, com excesso de poderes ou contrário à lei. O fato do tributo ter sido inadimplido pela pessoa jurídica, por si só, isso já acarreta o redirecionamento da execução para o sócio? Não. Lembra-se, não é porque a pessoa jurídica deixou de pagar que já vai direto executar o sócio, não. Que foi o que disse a questão. Por isso, lembrar também da súmula 430 do STJ, que via então e determinava na súmula 430 que o mero inadimplemento do tributo por parte da pessoa jurídica não gera por si só o redirecionamento da execução fiscal para os sócios. Falou do artigo 135, inciso 3 do CTN, falou da súmula 430 do STJ, já estava pontuando aí a maior parte da nossa questão. Além disso, ele também falou de que essas matérias de responsabilidade deveriam estar previstas em lei complementar, pela redação do artigo 146 da Constituição Federal. O que eu achei mais impressionante desse exame, nessa nossa peça processual, é que o fundamento de direito já foi visto não na segunda fase da OAB. Esse fundamento de direito a gente já viu desde as primeiras aulas de primeira fase da OAB. Vimos na primeira fase e reforçamos na segunda fase. Então, até o sujeito que não conseguiu realizar, acompanhar bem uma segunda fase, até o sujeito que não conseguiu se debruçar bem para a segunda fase, com entendimento de primeira fase do exame de ordem, ele já conseguiria passar na segunda fase de tributário. Tributário não é difícil, ele é mal compreendido. Então você aí que foi meu aluno em todo o Brasil, no nosso curso online ou no presencial pelo espaço jurídico, eu tenho certeza que você detonou nessa peça. Para você também que não foi meu aluno, tenho certeza que o teu colega e o meu colega professor, o teu professor respectivo, ele conseguiu também tua aprovação. Mas vamos voltar aí para ver agora o gabarito oficial na tela. Olha aí, pelo gabarito oficial, a peça apropriada é uma exceção de pré-executividade, por não depender de garantia de juízo. Deve ser alegada a ilegitimidade passiva do sócio por não ser responsabilizado pelo tributo, uma vez que o mero não inadimplemento, mero não recolhimento, não enseja por si só a responsabilidade do sócio gerente. Súmula 430. Deve ser alegada a inconstitucionalidade do dispositivo da lei estadual, ao vincular a conduta processual do sócio, o administrador, à obrigação de responder solidariamente pelos débitos da pessoa jurídica perante o Estado. A lei estadual dispôs sobre a mesma situação genérica regulada no artigo 135, inciso 3 do CTN, mas de modo diverso, incorrendo em inconstitucionalidade por violação do artigo 146, inciso 3 da Constituição Federal. A previsão da responsabilidade tributária, para esse caso, deveria ser vinculada por lei complementar. Por fim, deve ser alegado que o descumprimento do encargo legal de depositário tem como única consequência a entrega do bem no estado em que foi recebido ou seu equivalente em dinheiro. Questão número 1. O setor contábil da pessoa jurídica LP Limitada entregou ao fisco a declaração de débitos e créditos tributários, devidamente preenchida com relação ao recolhimento da contribuição para o PIS e COFINS. A Fazenda Nacional atestou que os respectivos tributos declarados no documento foram recolhidos a menor. Ora, foi declarado, mas foi recolhido a menor. E enviou simples aviso de cobrança quanto à diferença não recolhida. Para participar em um processo licitatório de seu interesse, a LP Limitada não pode apresentar pendências fiscais. E, por isso, interessa saber, com base na situação descrita, a: houve constituição do crédito tributário relativa à diferença do valor já declarado, mas não recolhido pela LP Limitada? Qual a posição dominante do STJ sobre o momento da constituição do crédito tributário? 0,65. A pessoa jurídica tem direito subjetivo à expedição da certidão negativa ou positiva com efeito negativa? 0,60. Olha aí o nosso padrão de resposta, também foi visto em sala de aula. O examinado deve fundamentar corretamente sua resposta. A simples menção ou transcrição do dispositivo não pontua. Vamos lá. Gabarito comentado. A. Sim, houve. Ela ocorreu no momento em que
entregou a declaração. Lembra da súmula 436 do STJ, que diz que nesses casos aí de lançamento por homologação, a entrega da declaração pelo contribuinte reconhecendo o débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensado qualquer outra providência por parte do fisco. Gente, batemos muito nessa súmula nas nossas aulinhas aí do estudo do CTN. B. Não tem direito à certidão negativa ou positiva com efeito negativa? Não, pois a pessoa jurídica mantém pendências fiscais. Nesse sentido, dispõe a súmula 446 do STJ, declarado e não pago o débito tributário pelo contribuinte é legítima a recusa de expedição de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa. Então, essa primeira questão foi chocolate por demais. Assunto já batido também na nossa sala de aula. Segunda questão, o município X, a lei determina que, no caso de aquisição de imóvel em asta pública, o fato gerador do imposto sobre transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis, ITBI, ocorre quando do registro do título aquisitivo no registro de imóveis. Em março de 2012, o imóvel localizado no município X é arrematado em asta pública. Olha, a arrematação dele veio por onde? Em asta pública, o bom e velho leilão. E o arrematante paga o ITBI antecipadamente. A emissão da carta de arrematação e o registro da mesma no competente cartório de registro de imóveis ocorreram em maio do mesmo ano. Em novembro do referido exercício, o município X publica a lei, vigente a partir da publicação, aumentando a alíquota do ITBI e, ato contínuo, emite lançamento para cobrar do citado arrematante e a correspondente diferença do ITBI em relação ao já pago. Responda fundamentalmente. A. O ITBI incide sobre a operação narrada, deveria ter sido recolhido ao município X. B. Procede a cobrança pelo município X da diferença referida no enunciado. Então, falou qual era o município competente, 025, falou ali se era devida a diferença, explicava um ponto. Gente, essa questão foi mas muito tranquila, né? A maior dificuldade dela teria sido no tocante ao item A, e eu vou explicar a vocês por quê. Vamos lá no gabarito comentado. A simples menção de transcrição do dispositivo não pontua. Gabarito comentado. Sim, pois ocorreu fato gerador e o imóvel se situa em X, conferindo a competência para o respectivo ITBI nos termos do artigo 156, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição. Olha aqui para mim. Meus queridos, talvez a maior problemática do exame tenha sido essa aqui. Por quê? Eles pediram 0,25 para quem argumentasse qual era o município competente. Mas o que vocês precisam entender também há hoje entendimentos nos tribunais superiores de que, no tocante à arrematação em asta pública, o bom e velho leilão, neste caso a aquisição ela seria originária. Se a aquisição é originária, não deveria incidir o ITBI. Temos vários renomados autores aí do nosso direito financeiro e tributário que argumentam e apoiam essa decisão. Ainda assim, a FGV disse que seria sim incidente e determinou qual era o município. Vamos esperar o espelho definitivo de prova, mas por enquanto entendam que, a um primeiro momento, se é ITBI, deveria ser a arrematação, a aquisição originária e, portanto, não deveria incidir o ITBI. Mas incidindo, de fato, seria então o município X o competente. A segunda parte da pergunta, gente, é muito simples. Entender o princípio da irretroatividade. Ora, se o tributo foi cobrado e pago em maio, se em outubro modificou, não poderia voltar e retroagir, não. Princípio da irretroatividade, cadê a segurança jurídica? Então, evidentemente que essa questão deveria ser abordada sob a perspectiva dos princípios da segurança jurídica. Irretroatividade, anterioridade anual e anterioridade nonagesimal. Direito tributário na Constituição Federal, fácil por demais. Matéria também de primeira fase do exame. Na tela. Olha aí. Então, a segunda parte da resposta, não, pois a cobrança se volta para fato ocorrido anteriormente à vigência da lei que majorou o tributo, o que viola o princípio constitucional da irretroatividade tributária. Além disso, trata-se de fato ocorrido no mesmo exercício daquela publicação da lei majorante e antes de decorridos 90 dias da referida publicação, anterioridade anual e nonagesimal, o que viola os princípios da anterioridade de exercício e a anterioridade nonagesimal, cuja aplicabilidade não é excepcionada pela Carta Política, no caso do ITBI. Terceira questão, julgada procedente a ação de repetição de indébito de imposto recolhido em 2009, proposta em face da Fazenda Estadual, José da Silva recorreu da decisão que lhe foi favorável, ganhou a repetição, pretendendo alterar o marco temporal de aplicação dos juros moratórios, constantes da decisão judicial. O julgado determinou como devida a incidência dos juros moratórios na ordem de 1%, a contar de quê? A contar do trânsito em julgado da sentença, contrariando a pretensão do autoral, que pleiteava o início do cômputo a partir da realização do pagamento indevido. Considerando que a legislação do Estado em questão não possui nenhuma norma própria a regular os índices de juros do imposto a ser restituído, responda aos itens a seguir.
Letra A. O contribuinte tem razão. Resposta fundamentada, 0,80. B. Acaso a ação repetitória tratasse de tributo federal, a contagem acerca da incidência dos juros seria diferente? 0,45. Letra A, gente, muito tranquilinha de se compreender. Basta que você tenha em mente a ideia do artigo 167, parágrafo único do CTN, bem como também a previsão lá da súmula 188 e a 162 do STJ, que nós estudamos exaustivamente para as ações de repetição do indébito. No item B, seria propriamente a resposta lá na posição do STF quanto à Selic, a 9.250. Então vamos ver. Justifique a resposta, a simples transcrição não pontua. Gabarito comentado. Não, o contribuinte não tem razão. Conforme esposado na súmula 188 do STJ, os juros moratórios na repetição do indébito são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença. Então o juiz acertou. Além disso, determina o artigo 167, parágrafo único do CTN, a restituição vence juros não capitalizáveis a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que há determinar. B. Sim, na hipótese de tributo federal, será aplicado o disposto na Lei 9.250/95, que altera a legislação do imposto de renda, na qual, em seu artigo 39, parágrafo 4º, determina que, a partir de 1º de janeiro de 96, a compensação ou restituição será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, Selic, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do pagamento indevido ou maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição e de 1% relativamente ao mês em que estivesse sendo efetuada. Então, também abordamos aí essas questões quando falávamos sobre a ação de repetição do indébito tributária. Esse item B que teria sido considerado para esse exame a pergunta mais difícil. Quarta questão e última, uma pessoa jurídica contribuinte do ICMS do Estado X foi autuada pelo não recolhimento do ICMS devidamente escriturado, mas não informado na GIA do ICMS. Dos meses de janeiro a julho de 2011, foi exigida multa de 80% do valor não recolhido. Ora, não pagou, multa de 80%. No mês de maio de 2012, foi ajuizada a execução fiscal para a cobrança do crédito tributário. Devidamente citada, a sociedade ofereceu um caminhão em garantia que foi aceito pela exequente e penhorado. A pessoa jurídica apresentou embargos de execução, sendo os mesmos desprovidos. Recorreu para o Tribunal de Justiça, que por sua vez não proveu a apelação. Protocolou recurso especial, estando este sujeito a exame de admissibilidade. A Fazenda Estadual requereu o leilão do veículo, que foi deferido em agosto de 2013. O leilão foi marcado para 16 de dezembro de 2013. No dia 6 de dezembro, foi publicada a lei estabelecendo o percentual da multa para a mesma infração em 50%. Aí vem aí várias historinhas, mas no final o que ele quer? Diante da hipótese, qual é o percentual de multa que deve prevalecer? Olha aqui para mim, gente. Mais uma vez, a prova pediu o princípio da retroatividade do artigo 150, inciso 4º, inciso 3º, a linha A, ou, aqui de maneira mais precisa, do artigo 105 do CTN. Ora, foi modificada a legislação, é daqui para frente. Mas aqui eles queriam a exceção, que nós também batemos muito, não na segunda fase apenas, mas na primeira e na segunda fase da OAB, gente. Então o sujeito tinha que lembrar do artigo 106, inciso 2º, a linha C, que fala então que a penalidade mais benéfica, ela retroage para beneficiar o executado. E a penalidade na época era de 80%. Se veio uma lei nova e disse que era de 50%, essa de 50% retroage então para beneficiar o sujeito que estava sendo executado. Interessante é que também esse tema foi abordado na nossa sala de aula em simulados, 2 simulados, também em questões subjetivas, em questões abertas. Então, com isso aqui, nós conseguimos fechar a peça de tributário. Vamos ver lá o gabarito comentado na tela. Olha aí o gabarito comentado. O examinado deve fundamentar corretamente a resposta, simples menção ou transcrição do dispositivo não pontua. Gabarito comentado. Deve ser considerado o percentual estabelecido na nova lei, 50%. Sendo aplicável a lei mais benéfica de forma retroativa por força do disposto no artigo 106, inciso 2, a linha C do CTN. Isso por tratar-se de ato ainda não definitivamente julgado, assim entendida a execução fiscal não definitivamente encerrada, ou seja, aquela em que não foram ultimados os atos executivos destinados à satisfação da prestação. Olha aqui para mim. Com isso, a gente fechou a prova de tributário. Meus queridos, com essa peça bacana, com fundamento tranquilo e bem batido do direito tributário, entendimento já corriqueiro, eu tenho certeza de que vocês já conseguiram ali uma pontuação muito boa, 4, 4,5, 5, fecharam a peça de tributário e vão agora para as questões aqui que caíram também num nível muito bom. Primeira e última questão, chocolate, fácil para todo mundo fechar. Terceira questão, um nível um pouco mais elevado e a segunda questão, no nível mediano. Ou seja, eu tenho certeza que você precisando de um ponto e meio nas questões, você já passou aí com apenas 2 questões.
As demais foram apenas para que você conseguisse uma nota mais bacana. Eu fico muito agradecido por vocês estarem hoje adotando o direito tributário como uma alternativa para a segunda fase do exame de ordem, acreditando e apostando nos trabalhos dos profissionais dessa área em todo o Brasil, em especial aqui no nosso querido e amado Espaço Jurídico, comigo, Rafael Novaes. Uma última mensagem para vocês, vou deixar na tela agora aí, vamos lá, na tela, olha aqui, ao juramento, eu quero todo mundo lá, jurando lá na carteirinha da OAB, quando for tirar a carteirinha da OAB, e me avisa, me dá o toque, me informa, estou sempre à tua disposição aí para qualquer dúvida. Facebook, Rafael Novaes, ou por e-mail, prof.rafaelnovaes@hotmail.com. Olha aqui para mim, gente, um beijo bem grande para vocês, um abraço fraterno e até os nossos próximos encontros. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.